das cores, do emblema, dessa insígnia, falaram do propósito, da história. Começaram pela história dos batistas, passando pela história dos embaixadores do rei, e em cada uma destas menções feitas, se trazia algo que de fato não pode ficar à parte, não pode ser deixado à parte, não pode ficar esquecido. Eu poderia, me aproveitando desse momento, lembrar alguns embaixadores do Senhor, desde os tempos mais antigos, embaixadores de Cristo pela fé, né? E eu poderia voltar bastante no tempo para lembrar de Isaac, aquele menino de fé contagiante, ao lado do seu pai, e que foi de fato um grande embaixador, ou seja, aquele que imitou alguém que deveria ser imitado, imitou alguém que de fato valia a pena imitar, por causa de tudo quanto representava para a sua vida, representava para a sua alma, representava naquele instante da história, especialmente do povo hebreu que estava começando, tudo aquilo que o Senhor representava. Poderia falar mais tarde de José, um rapaz, um jovem firme e puro, no mundo pagão, no emaranhado terrível em que ele vivia. Um homem que soube preservar-se e preservar a pureza da sua fé em meio àquele ambiente tão paganizado. Poderia falar de Davi, aquele meninote que enfrentou o gigante, e falar de Daniel, e daqui a pouco eu toco nele, de vida devocional ativa, acurada e perseverança em meio à adversidade. Voltando um pouco mais para perto da gente, um pouco mais, não voltando no tempo, mas vindo um pouco à frente no tempo, poderíamos parar um pouco em Estevão e contemplar aquele jovem ainda que enfrentou a nata religiosa de sua época e toda a oposição, e em meio às pedradas, ele ainda pôde refletir no seu rosto o brilho de uma pessoa diferente. Passar por Paulo, grande missionário do Novo Testamento, até chegar em Timóteo, o seu filho na fé. Estou falando isso só para mostrar que toda essa gama de pessoas manifestaram, provaram que dá para ser diferente. Dá para ser diferente, dá para fazer diferente, dá para fazer diferença. E é exatamente isto que a organização Embaixadores do Rei se propõe, construir desde esta idade um caráter firme para que no futuro o homem não precise ser remendado, não precise ser consertado, não precise ser castigado. É nessa idade em que a mente está bastante acessível e é um terreno fértil para absorver todo o ensinamento, toda a gama de conhecimento que se entrega a essa gente, que nós devemos colocar nessas cabeças ideais que jamais deverão ser esquecidos. Deus sabia disso, quando Ele orientou o seu povo a instruir aqueles que deveriam cultuá-lo da maneira como instruiu, e que está descrito lá em Deuteronômio no capítulo 6. É um verso conhecido, um texto conhecido, aliás, mas que deve, nesse instante, voltar mais uma vez à nossa mente e deve falar mais fundamente ainda ao nosso coração. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É nesta época, aliás, bem cedo, muito antes desse período, eles começam muito cedo, mas não tão cedo quanto o Senhor orientou ao povo de Israel que fizesse a instrução acerca de quem é o Senhor, acerca daqueles feitos do Senhor, acerca daquilo que era a garantia de vida bem-sucedida, aquilo que era fundamento de vida feliz. Tu as inculcarás a teus filhos, as palavras, os estatutos, as ordenanças. A expressão inculcar, ela é muito significativa para nós. Inculcar, ela tem um contexto muito interessante, e ela diz respeito a uma espécie de arar a mente para receber a semente, para receber o ensinamento. Como se faz com a terra? Que você ara abrindo sulcos para que ela possa ser regada e ali possa produzir o seu fruto. Assim é a expressão lá de Deuteronômio. É como se os pais tivessem que fazer sulcos na cabeça dos seus filhos, filetes para que ali nesses filetes possam correr os ensinamentos, as verdades de Deus, para que o sucesso seja garantido. Mas tudo isso é para introduzir aquilo que eu quero nesta noite especificar como ideais que não podem morrer. E esses ideais foram proclamados pelos embaixadores do rei nesta noite. E são 5 os ideais que estão expressos lá no escudo, na insígnia do embaixador do rei, e que eu quero nesta noite repassar, não só para eles como confirmação dessa verdade, mas para todos nós. Porque sem esses fundamentos, sem esses ideais, a vida cristã, ela vai se tornar apática, ela vai se tornar superficial, ela vai se tornar rasteira, ela vai se tornar inconsistente. E como embaixadores do rei que somos, precisamos ter bem firme em nossa mente a necessidade de estudar sempre a palavra viva. Isso é o que eles colocaram como ideal, isto é o que eles pregam como ideal, mas isto tem sido pouco vivido na prática deste século tão sério, deste tempo tão agitado, dessa gente que vive a correr de um lado para o outro, não se queda diante do livro santo para extrair dele aquilo que de fato garante vida bem-sucedida. A palavra de Deus tem sido, de alguma forma, rechaçada, tem sido colocada à parte. Parece que para alguns ela já não tem ou não faz o efeito que fazia tempos atrás. Naquele tempo em que o crente carregava debaixo do seu braço a Bíblia, o livro da capa preta. E naquele tempo em que o próprio crente era conhecido como a pessoa do livro, o homem do livro, a mulher do livro, o jovem do livro, a criança do livro. E esse livro foi sendo colocado à parte e sendo desprezado e sendo relegado. E hoje já não faz parte do cotidiano de muitas pessoas, porque falta aplicação a esse livro. E não somente a aplicação a esse livro, mas priorização, reservar tempo para que se gaste com a palavra do Senhor. Nós sabemos algumas coisas de cor, porque aprendemos desde menino. Nós sabemos que a palavra de Deus é orientadora, porque o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela que descortina à nossa frente aquilo que é moralmente certo e moralmente errado, ela que nos dá a percepção aguçada para fazermos as escolhas corretas. A palavra viva, a palavra que é purificadora, não apenas orientadora
santificadora, mas purificadora. Na prática, na essência, o salmista foi quem esboçou essa verdade ao inquirir como poderá o jovem, o mancebo, a criança, o adolescente, o iniciante da vida, como poderá preservar este cidadão puro o seu caminho? E ele prontamente responde, observando segundo a tua palavra. É essa palavra, sim, que produz esse efeito purificador. Essa palavra que dá sabedoria. O salmista chegou a ressaltar que ele era mais sábio do que todos os seus mestres, porque ele guardava a palavra de Deus. A palavra deve ser estudada. Este é um ideal que não pode morrer, estudar a palavra de Deus. Podemos estudar tudo. Podemos estudar todas as filosofias. Podemos estudar tudo de filosofia. Podemos estudar tudo quanto é gias, vamos dizer aí, não é? Podemos estudar pedagogia, podemos estudar teologia, podemos estudar outras gias, mas é imprescindível nos debruçar diante da palavra viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Aquela palavra ou esta palavra que tem a capacidade de prescrutar o mais íntimo do ser. Ela é capaz de ir profundamente e divisar entre alma e espírito, estabelecer linhas limítrofes entre aquilo que é saudável e não saudável. É a palavra que penetra o interior do coração, é a palavra dita pelo Senhor Deus. Pedro ficou estupefato diante daquela assertiva de Jesus, quando pregando acerca do verdadeiro pão do céu, causou impacto nos seus ouvintes, e todos iam se retirando um a um, até o ponto de Jesus dirigir-se para o seu grupo de seguidores e perguntar: não quereis vós também retirar-vos? E num momento de muita inspiração, o discípulo respondeu: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos visto e conhecido que tu és o Cristo de Deus. A palavra hoje é imprescindível. O livro de capa preta não pode ser rechaçado. Ele não está ultrapassado. É o mais atual de todos os livros. Uma enciclopédia para nunca sair do nosso coração, mas também para descer aos nossos pés e tornar prática a nossa conduta cristã aqui neste mundo. Deixe-me pegar outro texto aqui de Paulo escrevendo a Timóteo, desta feita no capítulo 4, versículos 1 e 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12 e 13. Capítulo 4, versos 12 e 13. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Esse é o papel de um embaixador do rei. E para esse embaixador do rei aqui não tem idade, não é só até os 16, mas é preciso se construir a base sobre a qual ele vai construir esta conduta de que Paulo fala aqui. Se o problema está no fato de você ser de pouca idade, supera esse problema com uma atitude que seja visivelmente diferenciada de todas as outras. Ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrões para os fiéis, em meio aos fiéis, diante dos fiéis. E eu poderia, usando aqui a liberdade que o texto me dá, dizer: torna-te padrão também em fidelidade. Torna-te padrão, modelo, recorte, alguém para ser imitado. E ele diz: padrão dos fiéis na palavra. E na palavra aqui, não é na palavra sagrada, é no modo de falar, é no que tange ao palavreado, não é? Os embaixadores, eles cantam eles afirmam que vão preservar os lábios puros, não vão mentir, não vão enganar,
E neste Brasil de tanta corrupção, e de tanto jogo, e de tantas concessões, e de tantas amarras, e de tantos benefícios indevidos, ilícitos, este fundamento, esse ideal, não pode ser esquecido. Ter o corpo limpo e são, mas ter os lábios capazes de se conduzir na verdade, falar a verdade, e não somente a verdade, mas usar o palavreado correto, que não ofenda, que seja uma palavra que dê graça, ou que leve as pessoas que ouvem a agradecer. Padrão dos fiéis no procedimento, no amor, no relacionamento que se deve ter entre os irmãos, na fé, e aqui, sim, na confiança, na fidelidade, na pureza. E aqui no 13 é que ele fala exatamente da palavra de Deus. Aplica-te à leitura, e essa leitura aqui diz respeito à leitura da palavra sagrada. Bom, deixe-me ir um pouco adiante para falar do outro ponto. Não se pode deixar morrer o ideal de fazer missões. Não se pode. A igreja existe para isso. Somos embaixadores por causa disso. Não é? Quando compreendemos o ID de Jesus, não dá para ficar parado, não dá para ficar contemplativo, presos a quatro paredes de um templo, como se o mundo tivesse a obrigação de vir a nós para ouvir verdades profundas da salvação eterna. A igreja, os salvos, os remidos pelo sangue do Cordeiro, quando se ajuntam, fazem com o propósito de adorar, mas quando saem com o propósito de evangelizar, de dizer a essa gente perdida, essa gente desesperançosa, que há solução, que há ainda recurso, que há possibilidade de ser diferente. Um outro ponto que não se pode deixar de fazer, o ideal que não pode morrer, é o ideal de orar, de interceder. Eu disse no começo que falaria um pouco sobre Daniel. E Daniel foi um homem de oração, mas também foi um homem de coragem. E eu posso afirmar, sem quaisquer constrangimentos, que não posso esperar muito de uma pessoa ou de um crente que ora pouco. O embaixador deve aprender isso, assim como todo crente no Senhor Jesus. O ideal da oração, de se prostrar reverente diante do Senhor, de escancarar a alma diante dele, com aquela confiança de que ele de fato cuida dos interesses mínimos da nossa vida. Ele não ignora aqueles que são mais complexos. Orar, interceder, como o jovem Daniel fazia.